Estamos mais uma vez apresentando o programa Divan e hoje trouxemos para vocês o Dr. Sandoval Carneiro, mais uma vez aqui conosco, uma grande satisfação tê-lo aqui nos estúdios da TV Metrópole. Ele bem presenciando que nós estamos tomando todos os cuidados sanitários exigidos, do distanciamento, os cuidados com o uso de máscara, etc. e tal. E ele é prova disso, prova testemunhal dos nossos cuidados aqui na TV Metrópole. Isso para nós é uma grande satisfação. Mas hoje o Dr. Sandoval vem nos contemplar com a história do Instituto de Neurologia de Goiânia, correto? Isso. A história do Instituto de Neurologia de Goiânia é um patrimônio para nós goianos. Nós precisamos entender que a historicidade ela é parte da constituição da nossa identidade histórica. Então nós temos que ter o conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é ruim também na nossa cidade, para que nós possamos formar uma identidade quanto à goianidade. Eu acabei de criar um termo. Né? Então nós goianienses temos uma satisfação muito grande em passar ali naquela praça da T1. Isso. E avistar o Instituto de Neurologia, porque é impressionante como o Instituto foi mudando ao longo do tempo, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu passava ali no Instituto, embaixo tinha um bar muito grande, não sei se você se lembra disso, tinha um bar muito grande, onde hoje é uma farmácia, e o Instituto foi crescendo, foi ganhando corpo, foi conquistando o seu espaço pela tecnologia e pelo desenvolvimento clínico que ele tem trazido para o estado de Goiás. O doutor Sandoval vai nos contar um pouco da história do Instituto de Neurologia, um pouco porque a história é muito longa, mas ele vai resumir essa história, nos dar as informações necessárias para que nós possamos conhecer a fundo o Instituto de Neurologia, um dos nossos patrimônios do estado de Goiás. Obrigado pela presença, meu amigo Sandoval. Obrigado, Marcos, pelo convite. Se pensar, né, hoje, como é que o tempo voa, né? Então, o Neurológico vai fazer 45 anos do prédio, da fundação, dia 29 de novembro, né? 75. Pensar que quando construiu não tinha asfalto. Exato. Tinha pracinha, o asfalto terminava na Praça Tamandaré, com a inauguração é que construiu, que chegou o asfalto lá, ou seja, pensar que há 45 anos atrás ali era estrada de terra. Estrada de terra. Né? O Instituto foi criado, na realidade, a empresa Instituto de Neurologia em Goiânia, em 1971, com o Dr. Orlando Arruda, meu pai, Dr. Rui Carneiro. Eles montaram o Instituto de Neurologia de Goiânia. Na época, ele era alugado o Hospital São Francisco, onde eles faziam a parte de neuro no Hospital São Francisco. E idealizaram, chamaram mais alguns sócios, Dr. Abdo Badim, Dr. Walter Costa, Dr. Paulo Guimarães, que foi o terceiro que veio na história, né? E o Sebastião Eurico. Depois veio o Dr. Henrique Lobo e depois veio o Dr. Luiz Fernando, que chegou em 75, já na inauguração do prédio do Instituto de Neurologia de Goiânia. E aí começou-se uma história dos idealistas, né, na época, porque não tinha nada, aquilo tudo financiado, foi falado que eram loucos, construíram um Instituto de Neurologia no interior do país, né, no centro-oeste, né? Ou seja, não existia isso na época. E isso foi, em 76, começam-se as inovações, começaram a primeira psicocirurgia do Brasil, feita em 76, em fevereiro de 76, que era a psicocirurgia, que hoje está na moda, né? Hoje ela é validada, na época era uma cirurgia nova, começou a cirurgia funcional, logo em seguida o Parkinson, e aí vieram as inovações. Em 78, eles inovaram novamente, compraram um aparelho de tomografia, que custou $600 mil na época. Hoje o aparelho não custa isso. Pagaram $600 mil na época, em 1978. Chegou o primeiro tomógrafo. E isso foi evoluindo, né? E depois vieram o serviço de hemodinâmica, que foi o primeiro aparelho de hemodinâmica, porque antes o cateterismo era feito de punção direta. Passou a ser por serviço hemodinâmico, em 85. Isso foi uma revolução. Hoje um aparelho bem precário, né, bem pequenininho, era apenas um arco estereotáxico, não era nem um aparelho de hemodinâmica. Em 86 começou-se o serviço
de epilepsia, né, com o Dr. Orlando Arruda, começou-se o serviço de neurofisiologia clínica, eletromiografia, que não existia, foi o primeiro serviço também em 1975, com o Dr. Arão, ficou uma época no hospital e montou esse serviço com o Dr. Sebastião. E a história veio evoluindo. Isso nós começamos com o serviço de hemodinâmica, depois nós montamos o primeiro serviço de AVC em 2001. Já na época a gente já fazia as trombólises, as medicações ainda eram para tratar o AVC urgente, o paciente chegava, era muito pouco difundido, o pessoal só lembrava da dor do peito e procurava o hospital. O paciente fazia um AVC e ninguém procurava. E nós começamos esse trabalho em 2001 com as trombólises. Em 2010 nós começamos a trombectomia, que hoje é uma coisa consagrada, isso já começou também em 2010. A nossa ressonância já foi a segunda ressonância de Goiânia, a primeira foi do Hospital Santa Mônica, Dr. Samir, a nossa foi a segunda ressonância, diferença de 2 meses, mas foi a segunda. E aí nós começamos o parque tecnológico a aumentar, nós criamos a hemodinâmica, Jocards, hoje nós temos 2 aparelhos, e a neuro-oncologia veio ao longo dos anos como um carro-chefe dentro da instituição, como a AVC, né? O primeiro serviço de braquiterapia, que era colocar uma cápsula de radiação dentro do tumor no meio do cérebro, isso foi um alarde na mídia, isso foi feito no neurológico. Os primeiros microscópicos para a neurocirurgia foram também do neurológico. Depois nós começamos a embolizar os tumores sangrantes com a hemodinâmica e, por fim, nós, com a parceria com o Sebrão, nós fazemos a radiocirurgia, ou seja, que é o tratamento localizado das lesões cerebrais, e culminando agora com o laser cerebral, também sendo uma inovação, também dentro do Instituto de Neurologia de Goiânia. Nós temos acompanhado muito as postagens que você tem feito a respeito dessa cirurgia laser. E isso é uma inovação, né? Me parece que é uma inovação. Nós, como leigos, achamos que tudo isso é fantástico. Agora, para vocês profissionais que acompanham sempre esse avanço tecnológico, como é que isso é visto e os benefícios que tem trazido ao paciente? O laser é uma ferramenta a mais, né? A gente já usava o aspirador ultrassônico, que era uma ferramenta no auxílio da remoção das lesões, e o laser, ele tem uma vantagem, né? Esse laser é de um corte muito pequeno, né? 1 milímetro, e ele corta e coagula ao mesmo tempo. Então, diminui o tempo cirúrgico e diminui o sangramento. Na neurocirurgia, ele é novo, mas ele já é usado na cirurgia de cabeça e pescoço há muito tempo, né? O que a gente fala muito tempo é 5 anos, por aí, 6 anos, que é nas lesões de língua, tumor de pescoço, porque você precisa de coagular e cortar muito ao mesmo tempo. Então, o pessoal da tireoide, o pessoal já vem usando. No tumores cerebrais, mais os tumores mais firmes, está começando agora. Então, tem muita coisa ainda para se aprender, que é aquela curva que a gente sabe, né? Começa para muita coisa, depois termina para algumas específicas patologias. Nos meningiomas, ele tem uma grande vantagem, mas são coisas que estão evoluindo e melhorando. A medicina, apesar de tudo, ela continua uma evolução satisfatória. Eu fiz essa pergunta visando a atualidade, para nós irmos lá atrás, na época do doutor Rui Carneiro, seu pai. Isso. Sabe? Para nós nos lembrarmos qual foi a primeira cirurgia realizada no Instituto de Neurologia ali na T1. Naquela época... A mais avançada que impactou, que... a cirurgia mais avançada que impactou na época foi em 76, em fevereiro de 76, com a cirurgia funcional. Ela não existia a neurocirurgia funcional, que era com área estereotáxico, né? O telespectador precisa entender essa linguagem. O que é a área estereotáxica? Você coloca uma armação de ferro, tá, no paciente, onde você faz as coordenadas matemáticas, x, y, z. Volta lá, lá atrás. E com isso você tem uma precisão milimétrica do alvo. Então, você consegue, tanto para fazer biópsia, porque hoje nós temos o neuronavegador. Na época não existia neuronavegador. O neuronavegador é um aparelho que pega as coordenadas, só que espaciais, o x espacial, sem precisar de colocar o ar, e você localiza a lesão milimetricamente através de uma fusão de tomografia com ressonância. Na época não existia essa tecnologia. O que existia era o aro estereotáxico. Você faz a coordenada x, y, z, converte as 3, você põe um aro, põe as marcações das fiduciais e coloca, aquilo vai dar a localização precisa da lesão, sem ter que trabalhar, sem ter que mexer, machucar o cérebro ao redor.
E ela é usada também com a caneta de coagulação, porque as primeiras cirurgias de Parkinson, você coagulava os gânglios da base para diminuir o tremor, para Certo. tratar. Hoje a gente usa ainda a coagulação, mas a gente usa uma outra técnica, que é a estimulação. Você põe um marca-passo igual ao cardíaco, no tórax do paciente, põe um eletrodo lá dentro e você estimula o gânglio da base a trabalhar mais, a produzir mais substâncias, né, entre elas a principal dopamina, para o tremor. Isso mudou. Antes a gente coagulava, você queimava e substituía isso com medicação. Hoje você consegue fazer o inverso, você coloca um marca-passo, que é uma tecnologia, e você trabalha com o mesmo sistema, com a mesma estereotaxia criado pelo Excel, que veio para o Brasil em 1976, em fevereiro, começou na época quando chegou, o Luiz Fernando chegou da Alemanha. Então, essa seria a cirurgia. A primeira na época de inovação é essa. Do ponto de vista antes do prédio, foi a cirurgia da coluna cervical, porque antes eram cirurgias grandes, como a RIA, que é a cirurgia anterior, você só faz um corte na região anterior do pescoço, vai lá e tira a hérnia e põe na época você põe um fragmentozinho ósseo, certo? Hoje você põe um queijo. E essa foi que o Dr. Rui Carneiro tinha chegado de São Paulo, tinha feito residência em São Paulo, aprendeu a técnica de Claude com o professor Claude, que esteve na época no Brasil, e veio e fez a primeira em 71. A técnica leva o nome do desenvolvedor da técnica. Desenvolvedor. Da técnica. E aí fez esse curso lá? Fez, em 71 ele fez a primeira. Começaram-se as punções, né, que hoje a gente faz por cateterismo. Antes você enfiava agulha aqui na jugular do paciente e você fazia. Porque você não tinha tomografia, você não tinha nada. Então você fazia o desenho, entre aspas, cerebral por raio-x, era por raio-x. Você puncionava a carota, fazia sequência de filme de raio-x, chamava radiação louca, e você viu o cérebro. Se o vaso estava rodado, empurrado, você sabia, ou tinha um tumor ou tinha um hematoma. O que era, você não sabia. Então você sabia que naquela localização do cérebro, se aquilo estava empurrando para cá, você tinha um tumor ou hematoma, você entrava e operava. Então isso foi uma inovação, assim, porque antes você não tinha nenhum aparelho, nem nada que você conseguisse saber o que você ia operar. Você ia pelo destro do paciente. Se ele tem um destro à direita, você sabia que a lesão estava à esquerda. Mas aonde? No frontal, temporal, parietal. Então, com a angiografia por punção direta, você tinha uma localização mais precisa da lesão. Também foi uma inovação na época que ninguém fazia. Eu me recordo muito bem que meu avô fez um coágulo. Não sei se você se lembra, você era menino. Não, seu avô não, lembro do seu pai. Meu avô fez um coágulo e foi para a cirurgia lá no Instituto de Neurologia. Mas ele foi numa tranquilidade tão grande, porque ele tinha uma confiança muito grande no profissional que é seu pai, Dr. Rui Carneiro, né? Ele foi com uma tranquilidade. Nós parentes, ficamos todos temerosos em relação a... Mas ele falou assim, olha, eu estou indo para um lugar onde eu confio e eu sei que dali eu vou sair muito bem. E realmente, ele fez aquela cirurgia, isso aí, na década de 80, sabe? Retirou esse coágulo, etc e tal. Saiu de lá muitíssimo bem, muitíssimo bem. O Instituto de Neurologia de Goiânia, ele está de parabéns. São 45 anos dedicados não só à saúde, mas à pesquisa também. Sim. O mais interessante é que a pesquisa, inovação e tecnologia dentro do AVC, dentro do tumor, tudo a gente está procurando, trabalhando. E a parte mais filantrópica, que é a epilepsia, né? Essa parte nós precisamos conhecer. Porque a epilepsia do neurológico, ela não representa a cirurgia de epilepsia privada hoje, não representa 2 a 3%. Certo. 97% é feita pelo SUS. Antigamente, quando começou, era um credenciamento do SUS normal. Há uns 10 anos atrás, esse credenciamento acabou, porque os serviços de epilepsia no Brasil são todos públicos. E como o neurológico é um serviço privado, foi feito um contrato com o Ministério da Saúde, no qual o Ministério manda diretamente para nós os pacientes para ser avaliados. Nós cuidamos todo o centro-oeste e a parte do norte do país, vem pacientes de toda essa região. Eles já vêm agendados do Ministério, eles chegam para nós fazemos a investigação, se tem indicação ou não da cirurgia de epilepsia, fazemos a cirurgia, e isso é faturado pelo Ministério da Saúde, ou seja, é uma parte filantrópica. Nós trabalhamos
dentro da instituição privada, com uma realidade de instituição privada, fazendo a cirurgia pelo SUS, que é a nossa parte, ou seja, de apoio à população. Isso é importante para que as pessoas saibam que a medicina não está aliada ao dinheiro, ela está Sim. aliada ao ganho de saúde da população. São. E é o que a gente vê continuamente no Instituto de Neurologia. Eu tenho muito a cumprimentá-los por essa data que eu não deixaria passá-la em branco, porque eu sei do reconhecimento que vocês merecem, vocês do Instituto de Neurologia. Eu tenho uma gratidão muito grande, pessoal, pelo Instituto, por todos vocês que nos acompanharam por diversas vezes ali, em momentos muito tensos, em momentos delicados, mas sempre estiveram ali ao nosso lado, dando todo o suporte, todo o apoio. Então, o meu abraço a todos os profissionais do Instituto de Neurologia, leve a eles os nossos cumprimentos da TV Metrópole e muito obrigado por vocês fazerem parte da história de Goiânia. Obrigado. Dia 29, agora de novembro, vamos fazer os 45 anos, só com uma coisa mais restrita. Vai ser tudo online. Online. Vai ser tudo online. Nós vamos enviar os convites, tudo Cada online. um pega o seu prato de salgadinho. Tudo online. Tudo online. Não tem jeito mais, principalmente dentro da instituição de saúde, Claro, né? Não claro. tem a menor possibilidade. O meu abraço para todos. Muito Obrigado, obrigado, professor Noval, obrigado, mais uma Márcio. vez, sempre bem disposto em nos atender e receba a minha gratidão. Obrigado a todos, uma boa semana para todo mundo. Obrigado. E que comece a chover, porque está quente demais. Você está assistindo Metrópole News TV. Quando, onde e como, é você que decide. Debate, informação e interatividade. Questões relevantes para o mundo jurídico e para a sociedade. Você encontra aqui no Debatendo Direito. Toda quarta, às 22 horas na TV Metrópole. Situada na cidade de Goiânia, a Dinastia Contábil conta com uma equipe formada por profissionais altamente capacitados. Aberturas de empresas, departamento jurídico, departamento de marketing, abertura de conta bancária, cartão BNDES. Dinastia Contábil, o nosso trabalho é dedicado à prosperidade de nossos clientes. Avenida Transbrasiliana, número 55, setor Nova Suíça, Goiânia. Telefones 3624-8008 ou 3624-8088. Estamos aqui com o Dr. Cristiano Melo e hoje ele vai abordar um tema muito interessante. Ele sempre nos traz temas esclarecedores e hoje ele vai nos trazer um tema polêmico. Um tema que precisa ser discutido, melhor discutido, por decisões que às vezes são tomadas de maneira inconsequente, de maneira mal estruturada, sabe? Que desconhecem também os fundamentos legais. Pessoas que desconhecem os fundamentos legais nos assustam muito, porque muitas vezes elas conhecem apenas o fundamento do rigor da lei que as condenou um dia. Então, diante desse tema, doutor, como é que fica essa situação que o vereador Fábio Zander criou para proibir a comercialização de animais em Goiânia? Olha, como nós sabemos, o vereador ele tem como bandeira e como sua base de sustentação essa questão PET. Mas isso não significa que o vereador tenha preparo suficiente para poder defender essa causa, atendendo os requisitos necessários para que possa se confeccionar uma lei decente e tal. Inclusive, nesse projeto de lei de 2018, que foi aprovado agora recentemente na Câmara,
numa sessão fechada, porque o plenário da Câmara está fechado, numa sessão sem publicidade, porque nós participamos de um debate no início, o Kennel Clube de Goiás, as associações de criadores foram chamadas no início, nós demos alguns palpites, o vereador Zander tirou a proibição da venda em canis, os canis estão liberados, e diga-se de passagem, eu sou favorável à proibição da venda em pet shops, vou explicar por quê. Então, assim, diretamente essa lei não afeta o meu nicho, que é quem eu defendo, os criadores. Mas eu, além de criador, eu sou jurista. Então eu não posso concordar com uma lei mal feita, uma lei mal elaborada e uma lei sem sustentação técnica. O Zander não consultou, no segundo momento, associações de criadores, não consultou sindicato ou representantes dos pet shops e não consultou o pior. Ele deixou de fora do debate o Conselho de Medicina Veterinária de Goiás. Então, qual a sustentação para a lei do Zander que não seja o período das eleições? Porque, estrategicamente, essa lei foi votada 2, 3 semanas antes de começar o período eleitoral. Eu sou favorável à regulamentação da criação de pets, porque eu acho que tem que acabar o mercado paralelo. Mas desde que isso seja feito com embasamento técnico-científico. O que é o mercado paralelo? Mercado paralelo são pessoas que não têm regulamentação, são pessoas que não têm o canil filiado a uma entidade de sinofilia, são pessoas que não fazem melhoramento genético, eles trabalham simplesmente para vender aquilo de qualquer jeito, sem estudo, sem fiscalização, sem por trás dele uma instituição que direcione a criação. Isso é um mercado paralelo. Eu me lembro, não vou dizer antigamente, porque isso pega mal para nós, né? Mas há uns anos atrás, eu me lembro que nós passávamos numa determinada avenida próxima a um shopping, e ali nós vimos gaiolas e gaiolas, com os cachorrinhos dentro ali, sabe? Esperando que alguém os resgatasse, sabe? Como é que é? E esse é o mercado paralelo? Seria o mercado esse é o mercado paralelo. Isso toda instituição séria combate. Não é um privilégio a bandeira do vereador Zander ou de alguns deputados por aí. Não é. Isso é algo que todos os criadores e as instituições sérias são contra. O que nós pedimos é uma lei, uma legislação, e diga-se de passagem, nem municipal, porque tem muitas coisas que o município tenta fazer, a gente sabe disso, por puro despreparo. O legislador nem sabe que aquilo não é da alçada do município. Por exemplo, a proibição da comercialização de animais. Como que se proíbe isso em âmbito municipal se já tem um CNAE que libera, Exatamente. que libera isso em âmbito federal? O CNAE é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Isso. Aí você tem um cadastro nacional reconhecido pela IBGE, pela Receita Federal, e um vereador tem a brilhante ideia de proibir isso daí. Ele passa da alçada do município. Mas, assim, o que nós sentimos muita falta no município de Goiânia, em especial, vou falar de Goiânia porque é onde nós estamos, é de assessoria jurídica para os vereadores. Os vereadores criam leis esdrúxulas e aí eles conseguem movimentar um nicho da sociedade que apoia aquilo ali, também por desconhecimento da importância, do alcance daquilo. E eles trabalham isso de forma totalmente eleitoreira, de forma totalmente pessoal. Não é, eu, sinceramente, acredito que alguns vereadores, alguns políticos tenham uma bandeira e defendam isso de verdade. Mas também eu vejo que tem muita gente que, por falta de projetos, por falta de conhecimento, se agarra a uma única bandeira e mobiliza uns grupos de cabos eleitorais, tudo em torno daquilo ali, porque é só o que ele sabe fazer. Não tem conhecimento que vá além. São pessoas tão limitadas que se vai discutir o plano diretor com ela não consegue. Por quê? Porque ela só fala a respeito de um tema, é monotemático. E o que eu vejo nessa lei é isso. É um oportunismo eleitoral, uma legislação mal feita. Espero que o prefeito Iris Rezende, que está encerrando agora de forma brilhante, na minha opinião, a sua carreira política, brilhante, vete isso daí, para que não fique essa mancha. Sabe, no apagar das luzes, o prefeito vai e sanciona uma lei que é totalmente eleitoreira. Mas é uma lei também que ela se sobrepõe à própria Constituição.
a própria liberdade de mercado. Vamos lá. E já que nós temos um CNAE, um Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, regulamentado pela Receita, pelo IBGE, com todos os parâmetros para sustentá-la, como é que um vereador que tem uma atuação a nível municipal cria uma situação que fere as leis federais? Nós sabemos, Marcos, que há uma tendência mundial para mudar a natureza jurídica dos animais. Hoje eles são semoventes, são bens passivos de comercialização, são seres sem sentimentos, eles são vistos como objetos. Então, qual a legislação que prevalece hoje? Essa, a que está no Código Civil, que fala isso. Como que um vereador quer proibir alguém de vender algo que é dele, que é propriedade dele? Já começa errado daí. Como que um vereador quer proibir um princípio constitucional que é do livre comércio? Qual o fundamento para isso? Proteção animal. Ok, então vem lá de cima de Brasília, faça as alterações necessárias, que essa é a nossa luta, que modifique em Brasília, que façam as alterações necessárias para que depois chegue no município e cada um regulamente de acordo com as suas necessidades. É regulamentar, não é legislar mudando algo que seja do Código Civil, da Constituição. O vereador não pode fazer isso. Ainda mais, vamos lá, tem um ponto muito interessante nessa lei. Ela cria multas para quem insistir na prática da comercialização. E essa multa é repassada para os abrigos e para as protetoras. E os abrigos e as protetoras, teoricamente, grande parte deles são cabos eleitorais do vereador Zander. Então isso, quando o Sindicato Nacional dos Criadores, o Xerimbabo, lá, eu sou voluntário, advogado voluntário, nós temos 14 advogados estudando isso aí, veterinários. Quando isso chegou para a gente, que nós fizemos uma análise mais completa, nós ficamos perplexos. Porque dinheiro do município repassado para essas instituições e o texto é muito simplificado, não fala como que isso vai ser feito, não explica como que seria esse repasse, como que seria a fiscalização disso, quais seriam os critérios para essas instituições terem acesso a esse dinheiro. Então isso gerou uma certa perplexidade. Então essas instituições, elas têm um forte vínculo com o vereador Fábio Zander? É como eu falei, né? O Zander, ele é um vereador de uma bandeira só. Ele está com essa questão da... Desde quando ele defende essa bandeira? Desde a época que as girafas morreram no zoológico? Eu não consigo precisar isso, porque assim, o Zander, ele tinha uma atuação ligada ao butirama, deu até um problema judicial com relação a isso. Tem alguns problemas judiciais, né? Tem, o senhor, como advogado... Tem problemas em primeira instância. E aí depois ele migrou para essa questão que antes era um vereador do esporte, até a marca dele era uma bandeira quadriculada, né? Eu acho que o esporte não estava dando o retorno eleitoral necessário e ele pegou uma bandeira que é muito forte. Essa bandeira é forte. Essa bandeira, ela mexe com o íntimo. Ninguém quer ver cachorro ser maltratado, gato ser maltratado. Ninguém aceita isso. Isso é uma atitude totalmente criminosa. Então é uma bandeira sensível à população. Então, o que eu vejo pegou uma bandeira legal, uma bandeira que dá votos, reuniu um grupo de pessoas, muitas delas bem intencionadas, que trabalham nessa área, algumas não. E nós sabemos que existem vaquinhas que não têm prestação de contas, vaquinhas para promover tratamentos, né, de animais que não têm prestação de contas. Nós sabemos que algumas doações não têm prestação de contas, e isso deveria existir. O poder público municipal deveria cobrar isso daí, criar uma lei para poder instituir essa prestação de contas. Essas pessoas, um grupo dessas pessoas apoiam o vereador. Então, gera essa polêmica, sabe? Mas como assim? Vai passar e qual o critério? Vai passar dinheiro para eles, qual o critério? Então, assim, que fique bem claro, nós, da Confederação Brasileira de Sinofilia, do Kennel Clube de Goiás, do Sindicato do Xerimbabo, nós não somos contra a regulamentação. Pelo contrário, se regulamentar, a ideia é que o bom criador se sobressaia. E que, com o passar do tempo, com as denúncias, quem trabalha errado vai acabar. Então, esse é o intuito. Mas que isso venha do foco certo, que é a esfera nacional. Só voltando, em relação à esfera nacional, essa lei assinada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro em relação à proteção dos animais, como é que o senhor vê isso?
eu vejo com uma falha enorme. Ela aborda a questão dos maus tratos, que é fantástico, deve sim ter um aumento de pena. Quem mutila um cachorro, quem espanca um cachorro, não tem que ter vida fácil. Ele tem que realmente ter uma punição dura. Mas o que é o dolo? Ficou uma lacuna entre o dolo e a culpa. Entre a intenção de praticar o ato e um acidente ou uma omissão. Então, a lei eu vejo que ela tem até uma intenção positiva, mas outra vez o legislador peca naquela agonia, naquele ímpeto de poder, no afã de poder fazer algo assim que impacta, que tem um impacto nacional, que vai dar uma repercussão nacional, ele esquece dos detalhes legislativos. Só para você ter uma ideia, vamos supor que meu cachorro derruba a vasilha d'água dele lá, e ele está passando sede à tarde, porque ele derrubou aquela vasilha e tal, e eu estou fora da minha casa. Alguém vai ver aquilo e denuncia. Maus tratos. E eu vou responder um processo criminal por maus tratos. Por quê? Porque a minha vida, o meu julgamento inicial, quem vai fazer essa verificação inicial é a autoridade policial. E se ele quiser colocar aquilo como maus tratos? Aí eu vou responder por maus tratos? Agora, entre o cara que comete isso e o cara que mutila um cachorro, que atropela um cachorro e abandona, há uma distância muito grande. Mas nós estamos colocando a vida das pessoas sobre a visão, sobre a avaliação inicial de uma autoridade policial. Correto. Então, eu sou favorável à lei. Eu só acho que ela precisava ser melhor trabalhada. Tanto é que nós já estamos elaborando um projeto para poder regulamentar e alterar alguns pontos Para crescer ali. Justamente, mostrando o que é dolo, o que é culpa e o que seria maus tratos. Isso tem que ficar muito claro, porque nem tudo é maus tratos. Igual eu volto lá atrás. No ímpeto de tentar criar uma situação favorável à proteção animal, o legislador está atropelando a Constituição, atropelando o Código Civil e atropelando até os direitos e garantias do cidadão. Agradeço demais a sua presença. Deixa seu endereço, o endereço do seu canil. Eu sou criador, eu me considero criador. Eu tenho lá o Nietzsche, que eu adquiri com o Cristiano, certo? No canil do Dr. Cristiano, certo? Cristiano, meu amigo, certo? E tem o Tiger lá, que é da Ana Clara. São 2 bulldogs franceses, são muito amados por nós. São parte da nossa família. Com certeza. E nós somos muito gratos pela escolha que nós fizemos, pelo canil que nós escolhemos, principalmente o Nietzsche, né? Quando veio pequenininho, sabe? E nos trouxe muita segurança, nunca adoeceu, sabe? Nunca adoeceu, um cachorro forte, saudável, com um humor muito bom. E eu agradeço e cumprimento pelo seu trabalho, não só como advogado, mas como criador também. Eu te agradeço. Agradeço pela confiança do nosso trabalho, agradeço pela forma que você cria, porque isso que você faz é posse responsável. E isso é algo que deveria ser ensinado nas escolas, posse responsável. Então, você é um tutor responsável, uma pessoa que cria com amor, com dedicação e que atende e supre todas as necessidades do cachorro. Isso é um exemplo. Então, você está de parabéns. Quem quiser acompanhar nosso trabalho do canil, no Instagram é @bulldoggoiano. E o do escritório de advocacia é Cristiano, com CHR, Cristiano Melo Advogados, no Instagram também. Muito obrigado a vocês. Até a próxima. Obrigado, doutor Cristiano. Muito obrigado pelo convite.